Mateus capítulo 6, nós vamos ler dos versos 19 até o 34. Irmãos, nesse período de janeiro, nós não estamos seguindo, como sempre fazemos, uma série de mensagens. Nós sempre seguimos um livro, não é? Aqui na igreja, é a nossa tradição, sempre foi assim, em Lagoinha Mineirão, nos cultos nós estudamos os livros da Bíblia, fazemos sermões expositivos, seguindo todos os versículos do livro que nós escolhemos para estudar com os irmãos. Mas nesse período de janeiro, de início de ano, você já percebeu que nós não estamos seguindo nenhum livro. Por isso nós demos a esse período, esses sermões que temos ministrado aqui nesse período, o tema de sermões fora de série. Porque não estamos seguindo nenhuma série, mas não é por isso que nós não nos dedicamos para trazer uma palavra também do coração de Deus para cada um de vocês. Na semana retrasada, a pastora Miriam pregou sobre a importância da constância na vida espiritual. Semana passada, a pastora Cristina falou sobre famílias debaixo de ataque. E hoje eu queria conversar com os irmãos sobre dinheiro, sobre finanças. Por isso o tema que eu dei a essa mensagem é: como o cristão deve lidar com o dinheiro? Aí talvez alguém diga assim: mas pastor, por que tem que falar de dinheiro na igreja? Dinheiro não é assunto para ser tratado na igreja. Igreja tem que falar de oração, igreja tem que falar de fé, falar de milagre, falar de outras coisas, e não de dinheiro. Então, antes de lermos o texto e estudarmos o texto, eu queria te dar 3 motivos porque nós vamos falar de dinheiro hoje, porque é importante falar de dinheiro na igreja. O primeiro motivo é porque dinheiro é um assunto que alcança todo mundo que está aqui. Todos nós aqui, de alguma forma, somos impactados por esse assunto. O dinheiro faz parte da minha vida e da sua vida. Tem gente que fala assim: pastor, essa mensagem não é para mim, porque eu não tenho dinheiro. Irmãos, como eu vou procurar te mostrar aqui, essa palavra é para rico, para pobre, para classe média. Não existe ninguém que não precise ouvir uma mensagem sobre dinheiro. Se você parar para pensar, Jesus aqui, ele ensinava e ele falava muito sobre dinheiro, e ele falava para discípulos que não eram nada ricos, eram pessoas simples, pessoas comuns, e eles ouviam falar de dinheiro. Todos podem, de alguma forma, ser tentados pelo dinheiro, portanto, é um assunto que nós devemos sim tratar na igreja, esse assunto do dinheiro. Segundo motivo por que nós falamos de dinheiro na igreja é porque Jesus falava de dinheiro. Alguém fez a conta, não foi eu, alguém fez a conta e disse que a Bíblia tem 215 versículos que falam sobre fé, 218 que falam sobre salvação e sobre dinheiro, 2048. Das 38 parábolas que Jesus contou, 16 eram sobre dinheiro. Então, pensando bem, meus irmãos, eu acho que a gente está falando pouco. Já pensou se a gente falasse na mesma proporção que Jesus falava? A gente ia ficar mal falado, não ia? Mas Jesus falava sobre dinheiro. Jesus tratava desses assuntos. E se ele falava, nós devemos falar aqui na igreja também. Esse é o segundo motivo. E o último motivo é que existe muita confusão a respeito desse tema no nosso meio. Existem aquelas pessoas que acham que dinheiro é algo necessariamente mal. Tanto é verdade que, ao longo da história da igreja, muitos dos nossos irmãos fizeram um voto de pobreza, achando que, abrindo mão de tudo, toda riqueza, absolutamente tudo, assim eles estariam agradando a Deus. Como existe também, por outro lado, pessoas que não vê problema nenhum em juntar, acumular cada vez mais. Então, nós precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito do dinheiro. Então, por esses motivos, que nós vamos hoje, nesses sermões que estão fora de série, nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. Vamos ler, então, o que está escrito em Mateus, capítulo 6, dos versos 19 até o 34. Diz assim a palavra de Deus: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro,
aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus, e que nessa noite ela seja nosso guia, ela seja nossa inspiração e que ela seja nossa direção para uma nova forma de enxergar o dinheiro. Que enquanto nós meditamos e refletimos na tua palavra, que teu Espírito Santo passe em nosso meio, trazendo entendimento, esclarecimento, trazendo honra e glória ao nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, quando o assunto é dinheiro, nós precisamos entender algo aqui. A questão central desse tema, do assunto dinheiro, é uma questão de cosmovisão, ou é uma questão de visão de mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim, transformem-se pela renovação da sua mente. O que nós precisamos fazer quando o assunto é dinheiro e tantos outros assuntos da Escritura, é mudar a nossa forma de pensar, é mudar a nossa forma de enxergar os assuntos, os temas que nós trazemos aqui, e hoje, de modo específico, o dinheiro. O que eu vou fazer aqui nessa noite, ao expor esse texto para os irmãos, não é trazer aqui uma série de regras para você. Eu não vou dizer aqui regrinhas de como você deve lidar com o seu dinheiro. Não é isso, não é essa a preocupação da Escritura. Mas o que eu e você precisamos é mudar a nossa mentalidade, é passar a enxergar o dinheiro a partir dos princípios bíblicos. Nós precisamos mudar, é a forma como nós enxergamos, é a forma como nós pensamos o dinheiro. John Stott, ele tem uma frase que ele diz assim, a mente bíblica não é aquela que cita muitos versículos, mas é a que raciocina dentro dos parâmetros das Escrituras. Portanto, irmãos, o que nós precisamos, e quando eu estiver explicando aqui a questão do dinheiro, o que nós precisamos ter no nosso coração é isso. O que Deus quer de nós não é que a gente seja um cumpridor de regras. Eu tenho que dar o dízimo, não tenho que dar o dízimo. Eu tenho que dar tanto de oferta, quanto que eu não dou de oferta. Não é isso que Deus quer de nós. Mas Ele quer que a gente enxergue o dinheiro a partir de lentes bíblicas, de lentes cristãs. E é isso que nós vamos procurar fazer. Porque, irmãos, talvez esse assunto do dinheiro seja um dos assuntos em que nós mais erramos, em que nós mais temos dificuldade de ter uma visão bíblica. O assunto dinheiro é um dos que nós mais temos dificuldades de viver biblicamente, de colocar em prática a partir de valores cristãos. Porque é tão fácil, irmão, nós sermos influenciados por esse mundo que gira em torno do dinheiro. É tão fácil nós, com a nossa mente, ainda buscarmos os mesmos padrões, os mesmos valores, os mesmos princípios lá do mundo. Aqueles valores que nós trazemos
do passado, antes da nossa conversão, o assunto dinheiro é um assunto que precisa passar por essa transformação na nossa mente, para que nós possamos enxergar tudo isso à luz da palavra de Deus. E por isso, irmãos, eu dividi então esse sermão, e eu vou explicar esse texto aqui para os irmãos, a partir de 3 pontos principais. Eu dividi em 3 pontos essa mensagem. O primeiro ponto é o problema do dinheiro. Vamos ver qual é o problema do dinheiro. Depois vamos conversar sobre como podemos saber se o dinheiro nos dominou. E por último, qual é a solução para o problema do dinheiro. Portanto, o problema do dinheiro, como saber se fomos dominados por ele e qual é a solução para o problema do dinheiro. Primeiro ponto, então, qual é o problema do dinheiro? Irmãos, o dinheiro, ele é bom e pode trazer muitas bênçãos para cada um de nós, desde que usado corretamente. Da mesma forma que o dinheiro pode se tornar uma desgraça, pode arruinar uma vida, pode arruinar uma família, se ele não for trabalhado da maneira correta. Pessoas que não utilizam o dinheiro da maneira correta trazem grandes e graves problemas para a sua vida e para a sua caminhada. E é por isso que Jesus começa o texto que nós lemos, nos alertando para essa necessidade, de observarmos isso, de nos atentarmos para isso. Por isso Jesus começa dizendo: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. E no verso 21 ele diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O que é o nosso tesouro? O nosso tesouro é aquilo que nós dizemos assim: se eu apenas tiver isso aqui, eu estarei satisfeito. Se eu estiver isso aqui, eu estarei completo. Eu preciso disso, nada mais importa para mim, é isso que eu quero, esse é o meu tesouro. Porque se eu tiver isso, a minha vida faz sentido. Se eu tiver isso, eu sou uma pessoa de valor. Se eu tiver isso, aí sim está tudo certo na minha vida. Esse é o nosso tesouro. É aquilo que nós queremos de todas as formas. Eu quero, eu preciso e eu faço tudo para ter aquele tesouro. Igual o anel do Senhor dos Anéis. Quem já viu o filme? O meu precioso é aquilo que eu quero, não interessa o resto, não interessa se ele vai me matar, se ele vai me consumir, não, eu quero, é o meu tesouro, é o que importa para mim, eu não quero mais nada, eu quero aquele anel. E Jesus está dizendo aqui: não faça das riquezas o seu tesouro, não faça das riquezas o seu bem maior, aquilo que é mais importante. Não busque encontrar na riqueza sentido, significado. Não pense que a riqueza é que vai trazer sentido para a sua vida. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então o que Jesus está nos ensinando aqui nesses primeiros versículos? Ele está dizendo: olha, se o seu tesouro for o seu dinheiro, for o seu patrimônio, for adquirir riqueza, se o dinheiro for o seu tesouro, o seu coração estará nessas coisas e você vai colocar a sua vida num caminho distante da vontade de Deus. Se o seu coração estiver nas riquezas, você vai depositar a sua confiança, a sua esperança, e o seu caminhar vai ser cada vez mais distante dos planos de Deus para você. O grande problema, meus irmãos, e o que Jesus está nos explicando aqui, o grande problema do dinheiro, o grande problema de colocar o coração no dinheiro, é que ele tem um enorme potencial de tomar o lugar de Deus na sua vida e de se tornar Ele mesmo um Deus no seu coração. É isso que Jesus disse aqui no verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Existe uma outra tradução que diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Veja, irmãos, que em nenhum outro lugar da Bíblia Jesus faz isso. Ele está comparando aqui um pecado a uma divindade. Mamon era o nome de um Deus associado ao dinheiro. E Jesus diz: você não pode servir a Deus ou a outra divindade chamada Mamon, chamada dinheiro. O apóstolo Paulo também
nessa linha, não é, reverberando aquilo que Jesus disse, de acordo com o que Jesus disse, em Colossenses 3,5, ele diz assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Olha que interessante a forma como a Bíblia nos apresenta a questão do dinheiro, como um Deus, uma divindade, porque é isso que ela pode se tornar no seu coração. Mas como assim, pastor? Como assim o dinheiro pode se tornar um Deus? O que isso significa? Significa, irmãos, que o dinheiro, ele promete para mim e para você coisas que nós só podemos encontrar no Deus verdadeiro. O dinheiro, ele toma o lugar de Deus no seu coração e ele se torna como um Deus na sua vida, porque ele promete para você aquilo que só Deus pode nos dar. O dinheiro promete valor. O dinheiro promete significado, razão de viver. O dinheiro promete paz, promete alegria. O dinheiro promete amigos. O dinheiro promete amor. Tudo isso o dinheiro promete, ele diz, se você apenas colocar o seu coração naquilo que o dinheiro pode te dar, naquilo que um patrimônio pode te dar, colocar o seu coração nas riquezas, essas são as promessas que o dinheiro faz. Mas só Deus pode nos dar cada uma dessas coisas. O grande problema, meus irmãos, com o dinheiro, do dinheiro tomar o lugar de Deus e se tornar um Deus sobre o nosso coração, é que o dinheiro é um péssimo Deus. É um péssimo Deus porque ele não entrega nada daquilo que ele promete. O dinheiro promete tantas coisas, mas ele é incapaz de entregar qualquer uma delas. Pelo contrário, ele escraviza aqueles que colocam nele a sua esperança. É por isso, irmãos, que quando nós olhamos lá para fora, nós vemos que o mundo que nós vivemos é um mundo em que as pessoas matam e morrem por causa do dinheiro. Se tornaram escravos. Escravos, porque é isso que o dinheiro faz. O dinheiro não pode, ele é incapaz de dar amigos, ele é incapaz de dar amor verdadeiro, ele é incapaz de tornar alguém melhor, pelo contrário. O dinheiro destrói o caráter, o dinheiro separa grandes amigos, o dinheiro destrói famílias. Certamente você já ouviu falar de um caso, de uma família que foi destruída quando entrou muito dinheiro. Quantos casos nós não vemos de uma família que às vezes o pai é muito rico, quando ele morre, os filhos entram numa guerra. A família se dissolve porque ali havia dinheiro. O dinheiro, então, meus irmãos, ele não pode melhorar ninguém, ele apenas destrói. Não traz amizades, não traz amor, ele apenas separa. E o dinheiro, ele não apenas escraviza, e ele não apenas destrói, mas ele cega também. Se você observar os versículos seguintes aí no texto, os versos 22 e 23, aparentemente você pode pensar que Jesus mudou um pouco de assunto. Aparentemente esses textos estão um pouco deslocados, mas não, é disso que Jesus está falando. Veja de novo comigo os versos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando de dinheiro. Antes ele está falando de dinheiro, depois ele está falando de dinheiro. Aqui Jesus está falando que o dinheiro tem o poder de cegar aqueles que confiam nele. O dinheiro cega. Quer ver um exemplo? Eu já atendi várias pessoas assim. A pessoa, às vezes, está caminhando bem, está seguindo o ministério, cumprindo o seu chamado lá no mercado de trabalho, cumprindo aquilo que Deus tem para ela, na sua vocação. Até que aparece uma proposta de emprego.
altamente questionável, mas com um ótimo salário. Aí a pessoa chega para nós e fala assim: pastor, Deus abriu uma porta de emprego. Irmãos, nós pastores não somos mais inteligentes, nem nada mais do que ninguém, mas às vezes a gente bate o olho assim e fala: irmão, naquela empresa, irmão, você vai ter que fazer isso mesmo, irmão. Isso é de Deus para você. Pastor, eu vou ganhar tanto. Percebe? O dinheiro cega. A pessoa às vezes está caminhando bem, está no seu chamado, está cumprindo o seu propósito, está fazendo a vontade de Deus, mas quando entra muito dinheiro, a pessoa se torna cega, o materialismo cega, impede de enxergar, impede de ver, ele distorce. Uma outra forma que o dinheiro cega é que ninguém que tenha esse problema sabe que tem. Irmão, se enquanto eu estou pregando aqui, você pensou assim: essa mensagem não é para mim, é para o fulano. O fulano tinha que estar aqui, ele é ganancioso. Ele tinha que ouvir. Eu não. Irmão, talvez esse seja um sintoma. Porque aquele que está envolvido no amor ao dinheiro, ele não percebe que está fazendo isso. Você pode conversar com ele, ele diz não. Quem está cometendo outros pecados sabe que está cometendo. Quem está cometendo adultério sabe que está cometendo. Mas quem está escravo pelo dinheiro, ele não reconhece, ele está cego. O dinheiro cega, o materialismo cega. E o dinheiro cega também, porque ele distorce a forma como nós enxergamos um ao outro. Se o dinheiro domina o nosso coração, nós passamos a enxergar o outro melhor ou pior do que eu, contanto que ele tenha mais ou menos dinheiro do que eu. As pessoas começam a valer pelo que elas têm, não pelo que elas são. E é disso que Jesus está falando. O dinheiro pode cegar você. Ele é um péssimo Deus. Ele toma o lugar de Deus, mas ele não entrega nenhuma das suas promessas. Esse é, portanto, o grande problema do dinheiro. Toma o lugar de Deus, não cumpre as suas promessas, pelo contrário, ele escraviza, destrói e cega aqueles que lhe confiam o coração. Esse é o problema do dinheiro. Segundo ponto, então, dessa mensagem: como saber, então, se o dinheiro me dominou? Como eu posso saber se o dinheiro dominou o meu coração, se o dinheiro me escravizou, se eu me tornei alguém que fez do dinheiro o tesouro pessoal? Irmãos, ninguém deliberadamente adora o dinheiro. Você nunca vai chegar na casa de uma pessoa e vai ter lá um altar com uma nota de 100, e essa pessoa uma vez por dia vai ali, se ajoelha e faz alguma coisa para aquela nota. Não. Não é assim que as pessoas adoram o dinheiro. Mas veja comigo de novo o verso 24, vamos entender as palavras de Jesus aqui no verso 24, porque aqui está a chave para nós entendermos se o dinheiro nos dominou. Jesus diz assim, verso 24 mais uma vez: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Irmãos, o que Jesus está nos explicando aqui? Você não pode, você não consegue, é impossível você colocar a sua confiança em Deus e ao mesmo tempo no dinheiro. Você não consegue confiar em Deus e ao mesmo tempo confiar no dinheiro. O que Jesus está nos mostrando aqui é que uma coisa necessariamente exclui a outra. Não é que você vai dizer assim: eu vou parar de adorar a Deus, agora eu vou adorar o dinheiro. Não, diz respeito a onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, onde está a sua confiança. A partir do momento que a sua confiança passa a ser o seu dinheiro, ou o dinheiro que um dia você vai ter, ou o dinheiro que você gostaria de ter, automaticamente você parou de confiar em Deus e você está confiando nas riquezas. É isso que Jesus está ensinando aqui. São coisas incompatíveis.
Elas não podem caminhar juntas. Uma pessoa, ou ela confia em Deus, ou ela confia no dinheiro. Não é que Deus fica chateado com você assim, ele está muito materialista, eu vou abandoná-lo. Não. É o seu coração que deixa de confiar em Deus para confiar nas riquezas. Ou uma pessoa busca ser completa, ou uma pessoa busca significado, ou uma pessoa busca preencher a sua alma em Deus, ou ela busca preencher a sua alma, ser alguém completo nas coisas materiais. Esse é o problema. E é assim que nós nos tornamos dominados pelo dinheiro. Quando a nossa confiança sai de Deus, do provedor, daquele que nos guarda, daquele que nos conduz, para as riquezas, para aquilo que eu tenho, para aquilo que eu construí, para o meu patrimônio. Portanto, irmãos, nós sabemos que o dinheiro nos dominou. Quando nós buscamos nele, em primeiro lugar, valor e significado. Irmão, se você acha que você vale pelo que você tem, o dinheiro dominou o seu coração. Porque tem muita gente que pensa assim, fala, eu não sou ninguém, eu não tenho dinheiro. Eu não sou ninguém, eu não tenho valor. Porque eu não tenho um patrimônio. Se eu tivesse um patrimônio. Se eu ganhasse tanto por mês. Aí sim eu seria alguém valioso, valoroso. Muitas pessoas acham que elas só valem se elas puderem frequentar determinados restaurantes. Que elas só vão ter valor se elas puderem usar determinada roupa de marca, que elas só vão ter valor se elas conseguirem comprar o celular de última geração. Aí sim eu vou ser alguém, aí sim eu vou ser valioso, aí sim eu terei valor. Irmão, se é o patrimônio, se é as coisas que você compra, que fazem você se sentir alguém que tem valor, o dinheiro dominou o seu coração. Da mesma forma que se você olha para o outro e entende que o outro vale por aquilo que ele tem, o dinheiro dominou o seu coração. São pessoas que, quando encontram alguém de uma classe social, econômica inferior, ele trata com desprezo. Se acha melhor porque o outro tem menos recursos. São pessoas que, quando encontram alguém de uma classe social, uma classe econômica superior, ele trata com inveja, porque ele se sente pior do que aquela pessoa. Se é o dinheiro que determina o valor, o dinheiro dominou o nosso coração. É engraçado, irmãos, que esses pontos que eu estou falando aqui, é tão fácil a gente escorregar. É tão fácil a gente passar da linha, é tão fácil a gente ser influenciado por isso. Quer ver um exemplo? Às vezes você é convidado para uma festa, na casa de alguém, mais chique. Aí você fala assim, eu não vou porque eu não tenho roupa. Quem foi convidado? Você ou sua roupa? Porque às vezes, irmãos, parece que é uma festa de roupas. Parece que é um encontro de roupas. As roupas de marca resolveram fazer um encontro. As roupas de marca vão fazer uma festa, mas a roupa não pode sozinha, ela tem que levar o dono. Então a roupa convida as outras roupas. E aí, as roupas que não são daquela marca, elas não foram convidadas. Então ela diz para o dono, nós não vamos. Porque eu não fui convidado para aquela festa. Irmãos, olha a loucura do nosso tempo. Olha a loucura dos tempos que nós vivemos. Quem foi convidado para a festa? Foi a roupa, foi a pessoa? Cada um vai com a roupa que tem. Mas lá fora, irmãos, as pessoas valem pelo que elas têm. Elas valem pelo carro que elas andam. Elas valem pela casa que elas moram, pelo celular que elas carregam. É isso que vale lá fora. E muitas vezes essa mentalidade também tenta nos alcançar. Nós precisamos vigiar, meus irmãos. Nós precisamos vigiar, porque se nós consideramos o mais pobre inferior e o mais rico superior, o dinheiro dominou o nosso coração. Mas o dinheiro também
dominou o nosso coração, não apenas quando nós buscamos nele valor e significado, mas quando nós buscamos nele paz e alegria. Já viu gente que só está alegre quando ele compra? Às vezes a pessoa está triste, aí o que ela fala? Eu vou para o shopping, eu vou gastar, eu vou comprar. Aí vai no shopping, compra o que pode, o que não pode, volta feliz. Não é assim? Porque a alegria está em comprar, a alegria está em ter, a alegria está em adquirir coisas, a alegria está no dinheiro. É o dinheiro que torna alegre. Se eu estou triste, eu vou gastar, eu vou comprar coisas. Tem gente que é assim, apareceu lá no Instagram um anúncio da Shopee. A pessoa em 5 segundos ela sai do eu nunca ouvi falar desse produto pro eu dependo da minha vida se eu não tiver esse negócio. Comprar, eu fico alegre se eu compro, eu fico alegre se eu adquiro, eu preciso gastar, eu preciso comprar. São pessoas que tem que ter o melhor celular, tem que ter a melhor roupa, tem que ter o melhor carro, tem que ter o melhor tudo, todo endividado, não tem condições, mas tem que comprar. Só fica alegre se consegue comprar coisas, bens. Se a nossa alegria está naquilo que nós compramos e temos, irmãos, o dinheiro dominou o nosso coração. Da mesma forma, existem muitas pessoas que ter dinheiro é sinônimo de ter paz. Ah, se eu ganhasse na Mega. Ah, se eu ganhasse na Mega. Aí eu ia ter paz. Aí eu ia viver bem. Aí eu ia ser feliz. Aí você já imagina você tomando água de coco na praia. Não é assim? Passarinho cantando. Paz. É tudo em paz. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Tem gente, irmãos, que passa o dia sem orar, sem ler a Bíblia, à noite dorme igual uma pedra. Mas se está com uma dívida, se não conseguiu comprar aquele produto, se não está conseguindo comprar algo que queria, não consegue nem dormir. Porque só tem paz se tiver dinheiro. Irmãos, se o dinheiro determina a nossa paz, se é o dinheiro que determina se nós estamos em paz ou não, o dinheiro dominou o nosso coração. E nós também fomos dominados pelo dinheiro, não apenas quando buscamos nele valor, significado, paz e alegria, mas quando colocamos nele também a nossa segurança. Tem pessoas que vivem numa preocupação excessiva com o futuro, achando que só não vai ter problema se tiver dinheiro. E se eu ficar doente? E se eu for mandado embora? Eu preciso acumular dinheiro. Ah, se eu tiver um patrimônio tal, eu estou seguro. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não deve ter uma poupança, ter um investimento, que você não deve ter algo guardado para o futuro, para alguma eventualidade. Não estou falando isso, acho que vocês estão entendendo. A questão é onde está o seu coração, é onde está a sua segurança. Se você se sente seguro porque você tem dinheiro, o dinheiro te dominou. A nossa segurança não está na quantidade de dinheiro que nós guardamos, embora seja importante e sábio tratar o dinheiro dessa maneira. São estratégias que Deus nos dá para nos abençoar no futuro, no caso de uma eventualidade, mas a nossa segurança não está no patrimônio que construímos, mas está em Deus. Se eu apenas descanso, se eu apenas me sinto seguro, se eu tiver dinheiro para o futuro, é porque o dinheiro dominou o meu coração. É assim que nós identificamos, irmãos. Se nós colocamos a nossa confiança nessas coisas, se a nossa confiança, a nossa alegria, se o nosso valor está naquilo que nós temos, no quanto nós ganhamos, o dinheiro dominou o nosso coração. E o terceiro ponto dessa mensagem, qual é então a solução
para o problema do dinheiro? Qual é a solução para o problema do dinheiro? A segunda parte do texto que nós lemos nos mostra que o dinheiro não pode nos dar nada daquilo que ele promete, mas Deus pode. Jesus começa dizendo no verso 25, é por isso que ele começa dizendo assim, após fazer essa explicação sobre o dinheiro, verso 25, Jesus está dizendo: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Não se preocupem, Deus está cuidando de você. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Não coloque o seu coração, não faça da riqueza o seu tesouro, não se preocupe, Deus cuida de você, Deus guarda você. O que Jesus está nos mostrando aqui, irmãos, é que se você fizer da riqueza o seu tesouro, se você fizer do dinheiro o seu bem mais precioso, você vai viver uma vida atormentado por essas perguntas: o que vai ser de mim? E se algo der errado? E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se eu perder tudo? Mas Jesus está dizendo: Deus não está indiferente àquilo que você está passando. Deus não está indiferente à sua situação no futuro. Deus cuida de cada um dos seus filhos. Não se preocupem. Irmãos, o que Jesus está nos dizendo aqui, que você não deve buscar no dinheiro valor, sentido, significado para a sua vida. Olha comigo de novo, verso 26. Observem, Jesus está dizendo para mim e para você: observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Irmãos, o nosso valor não está naquilo que nós construímos materialmente, o nosso valor não está no celular que nós temos, no carro que nós andamos, na casa que nós moramos. O nosso valor está em Deus, porque Ele deu valor a nós. Nós valemos o preço do sangue de Jesus, porque Ele morreu por mim e por você. Esse é o nosso valor. E não o relógio que a gente tem, a marca da roupa que a gente usa, o tamanho do nosso salário. Não é isso que mede o nosso valor. Nós temos valor para Deus, e isso é o que basta. É isso que Jesus está nos ensinando, irmãos, e é assim que eu e você precisamos enxergar o dinheiro, o salário, roupas, relógios, celulares. É assim, isso não mede o nosso valor. Da mesma forma que o dinheiro não é capaz de nos dar segurança, Jesus segue dizendo então: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Olha os versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe. Irmãos, a nossa situação não passa indiferente aos olhos de Deus. O nosso Deus não é um Deus distante. O nosso Deus não é um Deus longe, que não se preocupa com os pormenores da nossa vida. Não, Ele se preocupa. Ele está dizendo isso na sua palavra. Ele se preocupa com você. Ele se preocupa com o que você veste. Ele se preocupa com o que você come. Ele se preocupa com tudo na sua vida. Ele está interessado. E não fomos nós que pedimos isso a Ele, Ele graciosamente nos dá. É aí que está a nossa segurança. Portanto, irmãos, eu e você precisamos mudar a forma como nós enxergamos dinheiro, patrimônio, bens. Veja o que Jesus está dizendo: isso não pode tirar o seu sono,
Isso não pode tirar a sua paz, isso não pode ser determinante para você encontrar sentido na sua vida, porque são os pagãos que vivem atrás dessas coisas, os pagãos que não confiam em Deus. Porque como Jesus disse, ou você confia em Deus, ou você confia no dinheiro. Mas eu e você, irmãos, temos um chamado diferente, para andarmos diferente, para caminharmos diferente, não colocando a nossa confiança nessas coisas, mas colocando a nossa confiança em Deus, no provedor. Por isso ele termina dizendo, verso 34, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. A sua segurança, meu irmão, não está na quantidade de patrimônio que você guardou, a sua segurança não está na quantidade de dinheiro que você tem, mas Deus está no amanhã, Deus já está lá, e Ele está guardando você. Ah, mas se eu perder tudo, mas se eu perder o emprego, mas se eu ficar doente, Deus estará com você da mesma forma que Ele está hoje, que você está bem e saudável. É esse o pensamento do crente, é assim que o crente olha para o futuro. É nele que tem que estar a nossa segurança, a nossa confiança. Irmãos, dinheiro nunca foi solução para o problema de ninguém. Basta você olhar a vida e a história de muitos ganhadores de loteria. Muitos e muitos ganhadores de loteria terminaram a vida na miséria, com relacionamentos destruídos, uma vida arrasada, porque um dia tiveram muito dinheiro. Se dinheiro fosse solução, essas pessoas seriam referência para qualquer um de nós. Mas não é, e nunca foi assim. Porque, como eu disse, o dinheiro é um péssimo Deus. Ele é incapaz de dar valor, ele é incapaz de dar sentido, ele é incapaz de preencher o coração. Ele é incapaz de dar segurança, ele é incapaz de dar paz, ele é incapaz de gerar amigos de verdade. Ele só produz escravidão, destruição e cegueira. Nós, como povo de Deus, somos chamados a viver de forma diferente quando o assunto é dinheiro. Nós precisamos de transformação, sermos transformados pela renovação da nossa mente, deixando de pensar como o mundo pensa, deixando de pensar como nós pensávamos no passado a respeito do dinheiro, mas criando uma mentalidade que enxerga as coisas nos seus devidos lugares, porque, como eu disse na abertura dessa mensagem, o dinheiro é bom e pode ser uma bênção para você e para a sua família, e para os seus amigos, desde que ele ocupe o lugar certo no seu coração. A riqueza, meus irmãos, a busca pela riqueza é um engano. A segurança da riqueza é um engano. Depositar a confiança, a esperança naquilo que o dinheiro pode fazer é um engano. Provérbios 18:11 diz assim: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Aqueles que têm muito dinheiro acreditam que por isso estão blindados, por isso estão seguros. Nada mais enganoso do que isso. Qual é então, meus irmãos, a solução para o problema do dinheiro? Só existe uma. Só existe uma solução para o problema do dinheiro. E a solução para o problema e para o poder do dinheiro é a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho, meus irmãos, porque só a mensagem do Evangelho mostra para mim e para você quem nós somos, quem Deus é e o que Ele fez por cada um de nós. Um Deus tão grande, tão majestoso, tão maravilhoso, um dia se importou com pecadores miseráveis como eu e você, e Ele deixou a sua glória, Ele se fez homem, e Ele morreu terrivelmente numa cruz, por mim e por você. É aí que está o nosso valor.
Você só consegue romper o poder do dinheiro que tenta te dar valor, que tenta fazer você valorizar outras pessoas a partir do que elas têm, se você entendeu o valor que você tem diante de Deus. Só a mensagem do Evangelho liberta do poder do dinheiro. Porque a mensagem do Evangelho que te mostra, você já tem valor. Você é amado por Deus. Ele deixou a sua glória por sua causa, para morrer por você. É nisso que consiste o seu valor, independente do celular que você tem, independente do carro que você anda, independente do bairro que você mora, você tem valor, é isso que o Evangelho te conta. Só a mensagem do Evangelho, irmãos, traz o valor de verdade que você tem, traz significado, sentido para a sua vida. Só a mensagem do Evangelho traz essa paz que excede todo o entendimento, traz alegria plena e constante no coração, traz segurança para o futuro, porque se Deus entregou o seu Filho por mim e por você, o que Ele não é capaz de fazer por nós, se nós passarmos alguma necessidade? Irmãos, só essa compreensão da mensagem do Evangelho, só quando essa mensagem entra no mais fundo do nosso coração, é que o dinheiro deixa de ser um Deus e de ter poder sobre a nossa vida e o nosso coração. É só entendendo esse amor, essa graça, esse perdão, que você consegue viver uma vida de paz. Como Paulo diz, eu sei viver alegre, tendo muito ou não tendo nada. Essa é a diferença na caminhada cristã. A nossa paz não depende da circunstância, não depende do patrimônio, não depende da renda, não depende do salário. Nós estamos em paz porque Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos amou, por isso nós somos alegres, tendo muito ou tendo pouco. Eu não preciso mais buscar sentido nas coisas materiais. Eu tenho sentido em Deus. Deuteronômio capítulo 14, verso 2 diz assim: pois vocês são o povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Quanto que você vale, meu irmão? Qual é o seu valor? É o valor do tesouro pessoal de Deus. Porque é isso que você é. É isso que Deus fez em você, transformou você no tesouro dEle. Por isso, você tem valor. E por isso, meus irmãos, o Evangelho, ele não apenas te liberta do poder do dinheiro, ele não apenas te liberta de buscar no dinheiro realização, paz, alegria e segurança, mas ele te faz uma pessoa completa. Ele te faz uma pessoa em paz, Ele te faz uma pessoa alegre, Ele te faz uma pessoa generosa. Por que é que a generosidade é a marca na vida do cristão? Porque o dinheiro não nos prende mais. Não somos mais escravos do dinheiro. A nossa esperança não está no dinheiro, não está no patrimônio, a nossa segurança está em Deus, portanto eu posso ser generoso. Eu não sirvo mais ao dinheiro, eu sirvo a Deus e eu uso o meu dinheiro, portanto eu posso abençoar a minha família, eu posso abençoar a minha igreja, eu posso abençoar meus amigos. É por isso que o crente é generoso, porque ele sabe que ele não precisa disso para estar seguro, para ser feliz, para estar em paz. Só o Evangelho é a solução para o problema e para o poder do dinheiro. Por isso, irmãos, nessa noite, eu queria te perguntar, como nós começamos o texto: onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? Onde está a sua confiança? Onde está a sua esperança? Quando pensamentos passam pela sua mente, e é natural que passe, a respeito do futuro, mudanças na política, mudanças na economia, para onde corre o seu pensamento?
Eu e você, meus irmãos, precisamos entender o que Jesus está ensinando aqui para mim e para você é completamente contrário àquilo que o mundo tenta nos ensinar. Mas eu e você somos chamados a viver na dependência da palavra de Deus, das promessas de Deus, porque nós caminhamos por fé. Nós caminhamos em confiança, nós caminhamos na dependência daquilo que Jesus falou, e Ele diz para cada um de nós: não se preocupem, Deus está cuidando de você. Será que, como Jó, eu e você temos condições de dizer, se um dia Deus levar tudo, será que eu e você podemos dizer como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? Ou será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, eu sei viver bem com alegria, em toda e qualquer situação, eu sei ter muito, eu sei ter pouco, porque a nossa alegria, a nossa esperança não está nas coisas materiais. Para a gente concluir, meus irmãos, que lições a gente tira desse texto? Quais as conclusões a gente chega a partir de um estudo desse texto? 3 conclusões, e nós vamos fechar. Primeira, dinheiro não é assunto material. Dinheiro é assunto espiritual. Porque ele diz, aonde está a sua confiança, aonde está o seu coração, aonde você busca paz, aonde você busca significado, se é no dinheiro ou se é em Deus. Eu e você precisamos refletir e sondar o nosso coração. Tenha você muito dinheiro ou tenha você muito pouco dinheiro. Será que a sua confiança está naquilo que você tem? Será que a sua segurança está no patrimônio que você construiu? Será que a sua esperança de alegria, paz e de uma vida melhor está na quantidade de dinheiro que você um dia pode ganhar? Nós precisamos sondar o nosso coração. Essa é a primeira reflexão que fizemos. Segundo lugar, o dinheiro não cumpre nenhuma das suas promessas. Irmãos, vigie o seu coração. Não permita que o seu coração caia no engano de buscar nas riquezas tudo aquilo que nós vimos aqui na mensagem. Paz, alegria, valor, significado, segurança. O dinheiro é incapaz de suprir qualquer das nossas necessidades. Eu e você precisamos vigiar e nunca colocar nele o nosso coração, mas apenas em Deus, no provedor, que pode inclusive usar o seu dinheiro para te dar um conforto, para abençoar outras pessoas. Mas nunca coloque a sua esperança e a sua confiança no dinheiro. E para finalizar, terceira reflexão que nós fazemos aqui. Só a compreensão da mensagem do Evangelho pode te libertar do poder e do problema do dinheiro. Só quando você entende, meu irmão, quem você é aos olhos de Deus, você vai entender o seu real valor. Só quando você entender o que Deus já fez por você, você vai entender que você está seguro para sempre. Não é o patrimônio, não é o seu salário, não é a sua faculdade, não. É Deus. É o seu Pai. E Ele quer que você viva em paz, em alegria, nessa segurança. Portanto, irmãos, faça de Jesus o seu tesouro. Faça de Jesus o seu bem maior. Faça de Jesus o centro dos seus pensamentos, da sua confiança, da sua esperança. Porque só Ele é capaz de preencher completamente o seu coração. E eu vou finalizar citando o que João escreve em sua terceira carta. Quando ele escreve a Gaio, João
escreve a terceira epístola e ele diz assim: amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não tem problema algum em ser próspero, desde que a sua alma seja próspera, desde que a sua confiança esteja em Jesus, desde que você tenha Jesus como seu tesouro, desde que você coloque nele toda a sua confiança e toda a sua esperança, que haja sim prosperidade sobre a sua vida, meu irmão, para que você abençoe a sua família, abençoe os seus amigos, abençoe a sua igreja. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Que Deus nos dê graça, irmãos. Que Deus nos dê graça de fugirmos desse engano, de fugirmos dessa cilada, e que possamos viver, quando o assunto é dinheiro, aquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós.